E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Pastor Wilson na área, papai. Bora pra cima? Meu irmão, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você que é pai, você já precisou deixar o seu filho com uma babá, ou com o vizinho, ou até mesmo sozinho, para realizar alguma coisa que era necessário? Ou seja, para você, por exemplo, que é pastor, você precisou deixar o seu filho com alguém para ir fazer uma agenda? Pois é, meu irmão, é sobre isso que eu queria falar neste vídeo. A Ana Paula Valadão, juntamente com seu filho Isaac Bessa, meu irmão, eles foram nessa semana no podcast Face a Face, lá do pastor Pascoal Júnior. E algo chamou a atenção nesse podcast. Por quê? Porque em determinado momento o pastor Pascoal pergunta para o filho dela, para o Isaac, como foi ao estar com 9 anos, estar criança, e sem ter a presença do pai aqui no Brasil. E o que ele fala, meu irmão, chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos menciona que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho, para que mais tarde ele não se desvie do caminho. Então, meu irmão, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que pegar na mão do seu filho e ir com ele para o caminho. Mas quando você, em determinado momento, você deixa de fazer isso e começa a delegar para a escola, começa a delegar para babá, começa a delegar para outras pessoas, o seu filho não está ensinando ele no caminho, mas sim você está apontando o caminho. É para ali, é para ali, é para ali. Essa é a minha visão. E por que eu estou falando isso? Porque a mesma Ana Paula Valadão, também em uma live juntamente com a Helena Tanuri, elas também abordaram esse tema. E a Helena Tanuri, em determinado momento, ela até se emociona por falar dessas escolhas que ela teve que fazer lá atrás. Porque quem está no ministério, assim como eu, como você, a gente sabe como que é o ministério. O ministério, às vezes, ele nos suga bastante. Mas a gente precisa começar a ter uma atenção especial para os nossos filhos. E por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais os filhos, ou quem tem condição, está sendo cuidado por babás, e aqueles que não têm condição, deixa com o vizinho, deixa com um amigo, ou até mesmo, irmão, deixa sozinho em casa, e aí a gente sabe o que vai dar isso. Então, no vídeo de hoje, acho que ele serve como um alerta para nós que somos pais, para que a gente possa, sabe, meu irmão, começar a pensar mais no que fazer. Eu sei que você vai falar comigo, pastor, mas como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar para sustentar os meus filhos. Cara, essa é uma incógnita, um ponto de interrogação que nem eu mesmo consigo responder. O que eu sei é que verdadeiramente os nossos filhos estão carecendo da nossa presença. Os nossos filhos estão carentes de nós. Então precisamos dar destino para os nossos filhos. Olha para você ver, nós vamos ver o vídeo agora, esse vídeo está lá no Cristão Também Pensa, e você vai ver como que o Isaac ele fala sobre essa situação. E assim como ele, muitos também falam sobre isso. Graças a Deus que eles puderam agora dar essa atenção para os filhos dele, que tanto solicitaram. Os filhos estavam carentes, clamando pela atenção do pai e da mãe, e eles conseguiram, nem assim como eles conseguiram, muitos não conseguem, meu irmão? Porque muitos vão ficar aí tentando lutar para sustentar o filho, para dar uma vida melhor para os filhos, e aí você sabe que nem sempre a gente vai conseguir dar a atenção que pode. Mas, enfim, esse vídeo é um vídeo que para a gente ter um alerta. Então, bora lá para ver esse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai mexer com você. Bora lá? Então, bora para cima. Se prepara, papai. Ser presentes, e ele e seu irmão foram praticamente criados por babás. Há 7 anos atrás, eu e meu esposo, Gustavo, nós ouvimos o Senhor dizer que era um tempo de nós sairmos um tanto, sabe, da agenda ministerial tão intensa e voltarmos mesmo para dentro do nosso lar. Os nossos meninos ainda eram pequenos, o Isaac, o Benjamin, e nós emigramos para os Estados Unidos, e foi uma decisão muito difícil. Ele foi fazer um doutorado. Você vê, eles tiveram que sair daqui, migrar para os Estados Unidos para que pudessem dar essa atenção. Olha o que ela fala. Há 7 anos atrás o Senhor pediu para que a gente voltasse para dentro do nosso lar. Ou seja, meu irmão, o lar estava abandonado. As agendas, os compromissos, tem que trazer dinheiro para sustentar o lar. Esse, meu irmão, está sendo
sabe, talvez, eu vou falar uma palavra aqui, talvez seja até radical, mas é a doença da modernidade, porque os pais e as mães estão correndo, e aí os filhos estão deixados de lado, e aí a gente sabe como que está essa geração, mas um momento de atenção para nós. Foi fazer o doutorado e a gente dedicar mesmo ali, até porque com a distância, né, para viajar, tudo é possível, mas tudo fica mais difícil. Financeiramente foi um passo de fé, um salto de fé. Tem muita gente, Ana, eu acho bonito isso porque você e o Gustavo fizeram isso ouvindo a voz de Deus e também tomando uma decisão ministerial que envolvia o investimento na família. Exato. Né? E muita gente imagina que não é custoso isso. Mas eu que conheço um pouquinho a tua história, a história do Gustavo, eu sei que vocês investiram toda a construção do Diante do Trono até 7 anos. Sim. Né, para poder custear os estudos do Gustavo lá e poder manter a família durante esse tempo que vocês estavam lá investindo um no outro. Isso significou fechar o DT no sentido do treinamento, né? A escola de treinamento fechou, não foi isso? Sim, eram mais de 1.000 alunos já formados, tanto em missões como no Ministério de Adoração, pastores, né, que foram formados. O pastor Flavinho, né, que é o sucessor do meu pai na Lagoinha Matriz, é formado no seminário pastoral do Diante do Trono. Esse ministério Diante do Trono, meu irmão, ele formou muita gente pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Tinha gente que vinha para fazer esse Diante do Trono aqui. Meu irmão, esse Diante do Trono foi realmente aí uma escola que, cara, deixou um legado muito grande. Isso, com certeza. O Gustavo, meu esposo, era diretor, então foram assim algumas renúncias muito dolorosas. Tiveram que desfazer o estúdio que tinha lá. Sim, era gente, o estúdio era maravilhoso, maravilhoso. Verdade. E aí um monte de coisa foi feita, né? Às vezes a gente acha que Deus só levanta, mas Ele também desfaz. Ele desfaz coisas que Ele mesmo construiu para construir coisas novas. Eu acho que quando acontece. Não, eu acho que aquilo que a gente falou agora na abertura, né, de onde está o teu tesouro, né, às vezes o Senhor vai dizer assim pra gente, o teu tesouro está nesse trono aqui, é verdade, né, ou nesse diante do trono, que é uma marca. E aí às vezes Deus nos coloca, tira a gente da zona de conforto, né, e a gente dá passos de fé, mas a bênção é que Ele tem um plano, um propósito. Então hoje quando eu vejo você com o Isaac cantando, eu digo assim, esses 7 anos valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Exatamente, pastor Pascoal. É um testemunho, né, visível, quando nós vemos a fé dos nossos filhos, o amor pelo Senhor, a vida no secreto, né? A nossa família edificada. Muitas pessoas que me acompanham sabem também que nós temos o Ministério Mulheres Diante do Trono. Sim. Em que eu aprendi muito nesse tempo mesmo, mais dentro do meu lar. Continuo, né, viajando, escrevendo, temos os nossos eventos, fazemos nossos congressos diante do trono e tal, mas tudo com um ritmo muito mais reduzido, eu posso dizer com uma pontualidade mais assertiva. Sabe o que é engraçado? Que ela falou ali, a fé dos meus filhos. O engraçado é que a gente vê um número assustador, um número gigantesco de filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de cantores, né? Mas que se desviaram do caminho. Por quê? Porque ficaram solitários. Aí a gente pode pegar um exemplo, né, da Helena Tanuri, que estava até falando sobre isso, que ela vive isso, de pessoas, de filhos, né, de missionários, enfim, de pastores que se desviaram. Por quê? Porque, cara, a falta da mãe e do pai dentro de casa foi tão grande, que eles colocaram a culpa na igreja. Colocaram a culpa no ministério aí, cara. O cara desvia e não quer saber de igreja. Isso aí ferrou com a minha família. E é isso, infelizmente. Mas glória a Deus que ela conseguiu fazer com que os filhos dela crescessem e que a fé né, dentro deles pudesse aí aumentar e não diminuir. Mas muitos a fé diminui. Né? Aquele exemplo, né, de um homem que tinha uma mão tirada do lago com muita areia e ele jogava de volta na água e tinha um efeito. E aquele mesmo homem pegava uma pedra e jogava no lago aquela pedra que ocupava o tamanho da sua mão e o efeito era muito maior. Então a gente já vai aprendendo, né,
a buscar realmente sermos mais certeiros, acertar o alvo realmente, não atirar para muitos lados. Então agora eu vou fazer uma pesquisa interna, vou perguntar para o Isaac aqui, tá? Eu acho que quando vocês foram para os Estados Unidos, você tinha o quê? Uns 6 anos? 9 anos de idade. 9 anos. O Benjamin que tinha 6. Benjamin que tinha 6. Como é que era, tá? Eu estou falando do garoto de 9 anos, esquece os Estados Unidos, Brasil, mãe e pai viajando que nem doido, assim. Como é que era esse negócio no coração de você, seu coração? Então, quando a gente morava no Brasil, infelizmente, o papai e a mamãe, eles tentavam, né, ao máximo estar em casa com a gente, só que eles, mesmo assim, por causa das responsabilidades ministeriais, eles acabavam não sendo muito, eles não eram muito presentes em casa, né? E tinha babá, a gente, como eu falei com o pessoal lá, a gente praticamente era criado por babá. Você vê que ele tem um pesar muito grande, ó. Olha a fisionomia desse menino quando ele está falando. Ele tem um pesar muito grande do que aconteceu lá atrás. Glória a Deus que eles conseguiram reverter isso, meu irmão. Então, cara, se você tá com o seu filho aí, mesmo você que não tem um ministério, que não tem, sabe, e tá preocupado aí, você que tem uma vida secular, que não é cristão, que você tá na correria, cara, tira um tempo pro seu filho, você mulher, você homem, cara, tira um tempo com a sua família, tira um tempo de qualidade com a sua família, se despluga no final de semana, se você tem folga no final de semana, e sai com o menino, cara, se desgasta, chega em casa, tem um tempo, porque tem gente que chega em casa e ele vai direto pro quarto, a criança tá ali, ele não sabe o que a criança fez durante o dia, ele não pergunta como foi o dia. Cara, seja presente, eu não tô falando para você parar de trabalhar e ficar dentro da sua casa, mas você ser presente com seu filho todos os dias, perguntar como foi a escola, ajudar no trabalho escolar, sair no final de semana, cara, ter momentos de qualidade. Você precisa disso, não delegue para a escola, não delegue para o seu vizinho, não delegue para babá aquilo que você precisa fazer. E não por pai e mãe naquela época. E isso era bem difícil, né? Era complicado. A gente tinha dias que a gente almoçava e papai e mamãe estavam viajando, ou estavam fora de casa, mesmo eles tentando estar em casa o máximo possível. E mesmo com esse esforço era complicado eles estarem em casa com a gente, dando aquela atenção que eu acho que toda criança é muito importante ter essa atenção do pai e da mãe em casa para poder formar o caráter da criança e o pensamento da criança e até dos jovens também, até dos adolescentes. A presença de um pai em casa, tanto quanto da mãe, é muito importante, muito importante. Então, esse nosso escape para os Estados Unidos foi essencial. Foi uma mudança radical, assim, para minha mãe também, mas para o meu pai foi algo, assim, muito radical, por causa que meu pai agora ele teve que ficar em casa. Tipo, ele não podia sair para trabalhar, estudar, ele teve que ficar em casa. Ele não podia trabalhar fora. Não podia, ele ficava em casa. Então, isso pra gente foi algo também radical, assim, pra mim e pro Benjamin. Porque a gente agora tinha um pai em casa, todo dia ele acordava a gente, levava a gente pra escola, buscava a gente da escola, fazia café da manhã pra gente. Cara, olha a felicidade do menino quando ele fala sobre isso. Isso ele não teve do pai indo, levando ele, buscando ele. Olha a felicidade desse menino, cara, quando ele fala. Ele muda radicalmente de um menino que era frustrado, né, no falar ali, da frustração, e agora ele fala, cara, do quanto é prazeroso isso. Como que é prazeroso ter o pai levando ele, buscando ele da escola, fazendo café da manhã, levando para praticar um esporte, tá ali com ele nos momentos de lazer. Cara, isso aí não tem preço não, papai. Não tem preço. E jogar bola, jogar basquete no parque. Pastor, eu não me esqueço, o primeiro sábado que nós fomos ao campo de futebol em que eles tinham jogos. Mesmo pequenininhos, eles faziam parte de times. E aquela sensação, sabe, quase como se eu estivesse vivendo uma outra vida, porque o pastor, o maior trabalho é no final de semana. É no final de semana. Né? A gente tem muito trabalho todos os dias, mas muitas vezes é preparando uma pregação, é um aconselhamento individual, mas as programações da igreja são às noites e fim de semana. Era uma sensação tão estranha, quase de pecado. Mas olha, pastor, o Gustavo, ele era pastor de missões na Lagoinha. Sim. E por muitos anos ele passou por diversos papéis ali, né? Porque desde pastor de jovens, o senhor sabe como as pessoas vão crescendo também dentro da igreja. E como pastor de missões, às vezes ele passava 20 dias fora, por exemplo. 20 dias fora, irmão.
Cara, eu sei que tem gente também que vai ver esse vídeo que passa 15 dias fora, né, 5 dias fora, quando ele chega o filho é outro. Cara, não perde isso não, sabe? Eu sei que você tá correndo atrás da grana pra dentro da sua casa, cara, mas os momentos que você tiver com seu filho, cara, aproveita o máximo, cara. Aproveita o máximo, não chega em casa e já vai direto pro seu quarto, toma banho, vai... Cara, aproveita o máximo, cara. Começa a dar destino pro seu filho, porque se você não der destino, preste atenção, quando você não dá destino pro seu filho, uma outra pessoa vai dar. E o que a outra pessoa vai dar, meu irmão, tem certeza absoluta que você, lá na frente, você vai se frustrar com aquilo que seu filho se transformou. Pense bem. Quando Isaac era bebê, né, ele não estava a maior parte do tempo, porque foi bem intenso esse trabalho missionário. Então, realmente, tanto para os nossos filhos quanto para nós, sabe, essa novidade de confiarmos em Deus, de que todas as renúncias financeiras que a gente estava fazendo era para um investimento maior, mais precioso e eterno, né, no nosso tempo, né, no nosso tempo investido ali, na nossa família, e também essa renúncia financeira, porque a gente deixava agendas, deixava oportunidades. Não é só financeiro, né, porque de uma certa maneira a personalidade da gente se propaga para o trabalho que a gente tem. Então, Ana Paula, né? Ana Paula, quem é Ana Paula? É a cantora, é a esposa, é tudo misturado, mas acaba a parte, vamos dizer assim, pública, assim, sendo mais forte, né? E de repente você teve que abrir mão disso, né? Cancelar agendas, né? Não abrir agendas e virar Ana Paula esposa e mãe. O pessoal nas redes sociais brinca muito, sabe? Eles brincam falando que quando eu tô aqui no Brasil, né, acabei de ser maquiada para participar dessa gravação aqui com o senhor e tal, então isso aqui é avaladão. E cantando, pregando num púlpito, num evento bem grande, com multidões. Quando eu volto para casa, nos meus stories, estou lavando a roupa, estou cozinhando, eu sou a beça. E eu acredito que a renúncia pelo valor da família, que é um valor eterno, né, ela vai acontecer em diversos níveis. Às vezes não vai ser o caso, né, da maioria das pessoas, eu creio, imigrar para poder ter esse tempo de qualidade. Talvez não chegue nesse ponto, né? Nós sabemos que não. Mas aqui mesmo, a renúncia de uma outra atividade para poder ter aquele tempo em casa, né? Quantas mães, enquanto os filhos são pequenos ou adolescentes, são o quê? 18 anos para nós dedicarmos, enquanto os nossos filhos estão ali dentro do nosso lado, debaixo do nosso teto? É uma mãe que vai trabalhar só meio período enquanto eles estão na escola. São renúncias que todos nós de alguma forma vamos fazer para entender esse valor, né? E no meu caso foi bem radical. E nos ensinou muitas coisas lindas, né? E vemos o fruto, né? No meu casamento, nos nossos filhos. O link, deixa cara, eu vou te falar, viu? A gente precisa... renúncia, cara, renúncia. O que acontece? Eu sei que vai ter muitas mães, né, que são solteiras, que são mãe e pai também, que precisa trabalhar. Tem muito pai também que está aí e ele precisa trabalhar. Muitos casais que precisam trabalhar. O que eu falo é o seguinte, cara, o tempo que você tiver, o momento que você tiver, não desperdice com o seu filho. A gente teve aí um momento tão singular na humanidade, que as pessoas tiveram que ficar dentro de casa e alguns casamentos acabaram. Por quê? Porque as pessoas só se viam no finalzinho da noite e aos finais de semana, no finalzinho do final de semana. Então não estava vendo nem o filho, nem a mulher vendo o esposo. Então, cara, todas essas pessoas dentro do lar estavam perdidas. Então tem lar que as pessoas estão dentro ali, mas não é um lar. É cada um por si. O filho está na escola, a escola que educa, e aí ele chega em casa. Aqueles que têm condição, tem uma babá que vai dar a comida, mas não dá o direcionamento de pai. E aí aqueles que não têm babá, ele vai ficar na rua o dia inteiro e vai aprender, né? Vai ser direcionado, reposicionado pela rua. A rua vai ensinar para ele, a rua vai direcionar para ele. E a maioria das vezes, esse caminho que a rua, que outras pessoas vão direcionar, vão estar totalmente distintos, antagônicos, em choque com aquilo que você aprendeu. Então, cara, eu, assim, tive também meus filhos, eu tive esse momento também que não passei com o meu filho do meio,
mas o meu filho mais novo, graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade de conviver com ele, de estar com ele o tempo todo. Então, eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. E eu realmente, assim, cara, eu vejo como que é transformador você ver seu filho todos os dias, você acompanhar. Até o ano passado eu levava ele para a escola e buscava. Ele ficou um pouco mais velho, pai, deixa eu ir para a escola agora sozinho, então. Mas mesmo assim, quando chega, a gente bate um papo e tal. E isso é muito importante, cara. Você ensinar o seu filho no caminho, sabe, o caminho que ele deve andar, que ele não vai se desviar. É isso, cara, é isso. Essa geração, a gente é uma geração que está precisando de pai, cara. É uma geração que está precisando de destino. Sabe por quê? Porque é uma geração que tem tudo, cara. Tem um celular bacana, tem um computador, tem tudo, tem uma roupa legal, tem comida, tem, sabe, na mesa. Estou falando para os grandes centros urbanos, essa geração, eles não passam necessidade. Mas é uma geração, meu irmão, que está clamando por pai, está clamando por limites, está clamando por direção, está clamando por destino. Então, meu irmão, se liga na fita, não deixa o seu filho moscar não, papai. Demorou? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal em nome do Senhor Jesus, ajuda este crente, meu irmão, vamos embora pra cima, papai, vamos chegar a 10k. Manda esse vídeo para alguém, para aquele que você sabe que está distante do filho dele, aquele que está deixando o filho aí para um ministério, enfim, meu irmão, eu sei que a vida não é fácil, mas eu preciso, meu irmão, que você tenha um tempo de qualidade com a sua família, mas principalmente com seus filhos, porque é eles que vão, sabe, perdurar a sua geração, é eles que vão fazer com que a sua geração prossiga nesta terra, entendeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, é só o começo, hein, papai?